Primeiramente, boa tarde, Boa Romualdo. tarde, tudo bem? Você é Romualdo Ramos, né? Isso. É superintendente da Caixa. A gente está fazendo esse trabalho da disciplina de ADM 106, que é a de formação do pensamento administrativo. O tema do nosso trabalho é burocracia, organizações. A gente separou algumas perguntas durante a entrevista, mas antes de qualquer coisa, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história para todo mundo te conhecer um pouco melhor. Perfeito, pessoal. Agradeço o convite. Tá? Eu já estou no mercado financeiro há 22 anos. Nesse período, passei por, até hoje, 2 instituições financeiras, tá? Sendo a Caixa Econômica Federal, onde eu fiquei mais tempo, fiquei praticamente 15 anos. Lá no banco, entre várias atividades, né? Fui gerente de alta renda, fui gerente de pessoa jurídica, fui também superintendente regional da área de governo, né, que atende os entes públicos, e também fui gerente geral de algumas unidades. Tá? Mais recentemente, né, saí da Caixa para empreender. Formatamos uma parceria com a XP, né? Essa parceria vai completar 5 anos agora, nesse mês de dezembro, onde o nosso grande foco é fazer gestão, né, de patrimônio das pessoas, com foco maior, em pessoas físicas, mas também temos muitas empresas que a gente assessora. Tá? A gente tem a primeira pergunta, que na administração a gente aprende que a burocracia pode trazer eficiência para a empresa e que no primeiro momento pode parecer um contrassenso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância de ter padrões estabelecidos, ainda mais numa grande organização como a Caixa Econômica. Certo. É sempre difícil você saber até que ponto uma empresa um pouco mais engessada e com processos muito claros, isso pode ser ruim ou não para o desenvolvimento da empresa. No caso da Caixa específica, isso vale também para outros bancos. Eu acho que a gente pode trocar talvez burocracia por uma questão mais de padrões de risco. Tá? Então, por exemplo, num banco, qual é a principal função dele? Captar recursos e na outra ponta emprestar. Então o banco compra dinheiro e vende dinheiro. Né? Assim como um varejista que compra mercadoria e revende com a margem, o banco faz a mesma coisa. Então ele compra dinheiro e revende dinheiro e ele estabelece a margem. Tá? Então você imagina só, se o banco não segue padrões, por exemplo, para formatação de garantia nas operações de crédito ou ainda para precificar adequadamente qual taxa que ele vai pagar para o cliente na hora de captar. Então, se você não tem essas duas variáveis muito bem padronizadas e de certa forma até burocratizadas, né? Inclusive a Caixa como líder de mercado no segmento imobiliário, quem já financiou um imóvel sabe, não é que seja um processo complicado, mas é um processo que requer uma série de documentos, só que aquilo é importante justamente para que a pessoa que está tomando o crédito, né, de fato, ele consiga atender o objetivo e o banco também, no sentido de lá na frente ele não tem inadimplência. Imagina só, você chega no banco para financiar um imóvel, tá? Você realiza o seu sonho. E lá na frente você descobre que não tem condição de pagar. Por quê? Porque às vezes a documentação que você trouxe não foi bem avaliada pelo banco, aquela concessão talvez não seguiu um parâmetro estabelecido. Então, no caso da Caixa especificamente, até por ser um líder do mercado de crédito imobiliário, esse tipo de burocracia eu acho que faz todo sentido. E ainda dentro da própria Caixa, a Caixa hoje é um dos principais, ou se não o principal gestor de políticas do governo. Então, quando você pega prefeituras, o próprio Fundo de Garantia, o PIS, são fundos geridos pela Caixa. Você imagina só, você administrar bilhões, quase trilhões de reais, né, com milhões de pessoas que todos os anos procuram as agências da Caixa justamente para fazer gestão, né, desses fundos. Então você precisa ter algum tipo de rigor e de processo para evitar fraude. Então eu acho que especificamente para o setor financeiro, essa burocracia que eu chamo de processos faz muito sentido. Tá? Em linha com o que você falou, a crise do subprime de 2008 vai muito de encontro com o que você acabou de dizer. Você consegue comentar mais para a gente, por favor? Com certeza, acho que é uma ótima observação que você trouxe, porque justifica aquilo que eu acabei de falar. Né? A burocracia para o sistema financeiro faz todo sentido. O que aconteceu na economia americana, naquele momento, a regra de concessão de crédito lá nos Estados Unidos permitia que a mesma pessoa, com um único imóvel, pudesse acessar 4, 5, 6, 7 bancos diferentes, tomando crédito. Ou seja, um imóvel que às vezes valia $1 milhão, a pessoa podia acessar 2, 3, 4, 5, 6 milhões de dólares em crédito. A garantia que estava sendo utilizada para a tomada de crédito era totalmente insuficiente. E como é que você chega num problema econômico? Justamente no momento em que boa parte das pessoas passam a não conseguir mais pagar as parcelas. Né? Eu até brinco que o que o banco precisa para quebrar? Só notícia. Porque se sai no mercado que a Caixa, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú está com qualquer problema, se todos os clientes, 24 horas depois disso, começarem a acessar os bancos para poder resgatar o recurso, o banco quebra. Tá? Foi muito o que aconteceu na economia americana. Quando começaram a aparecer os primeiros casos, tá? De pessoas que não estavam conseguindo pagar suas operações, isso virou a debandada e gerou todo aquele problema que a gente conheceu em 2008. Agora falando especialmente do mercado financeiro, Certo. Você iniciou sua carreira no momento onde a digitalização não era tão presente. Hoje existe uma série de fintechs que concorrem pelos clientes com instituições já muito estabelecidas, como Itaú, Banco do Brasil e a própria Caixa Econômica Federal. Você acredita que esse será um novo padrão no mercado daqui em diante?
Esses bancos que nasceram no meio digital possuem facilidade maior em agilizar processos. Você acha que eles podem forçar uma mudança no mercado financeiro como um todo? Perfeito. Na verdade, eu nem acho que vai forçar, eu acho que já é uma realidade, né? Já forçou, e os bancos que ainda não se adaptaram a essa nova realidade, eu acho que hoje talvez nem exista isso mais, esses bancos não têm mais espaço no mercado. Um exemplo que eu vou te dar muito simples, talvez talvez a principal evolução que a gente teve no mercado financeiro nos últimos 5 anos, que é o Pix. Cara, eu lembro do banco, quando eu entrei no banco, como você colocou aí, há quase 22 anos atrás, que para a gente fazer uma transferência, você tinha que mandar um documento do banco, né, o tal do DOC, né, documento de transação. Você tinha que assinar aquele documento, mandar no banco, aquilo ali era autenticado. O que era autenticado? Né? Você tinha que ir lá digitar aquilo manualmente para ser feito um dia depois. Nós estamos falando hoje de uma transação que é instantânea. Nós estamos falando hoje de transação que você não precisa nem digitar mais. Você vai lá, lê um QR Code e automaticamente isso é feito. Então esse é um caminho sem volta, tá? E agora com a AI, né, inteligência artificial, eu acho que essa evolução ela vai acontecer muito mais rápido, até na tomada de decisão, né? Inclusive, muito do que a gente faz hoje, que é avaliar boas alternativas e bons negócios para poder investir. Cara, a gente tinha que ler uma pancada de relatório, assistir uma pancada de informativos da empresa para a gente poder tomar decisão. Cara, hoje eu venho aqui no meu celular, faço uma pesquisa simples, eu consigo saber nos últimos 10, 15, 20 anos, a média, por exemplo, que uma grande empresa pagou de dividendo, como é que estão os indicadores financeiros, enfim, então vai além do que a gente chama de processo operacional do banco, que é você fazer uma transferência, você usar um cartão de crédito, você contratar um seguro, então isso aí já está automatizado. Eu acho que a gente já vai entrar na segunda onda agora, já entrou nessa segunda onda também da tomada de decisão, tá? Que a gente chama de parte qualitativa, tá? A partir do momento que a minha vida já está toda simplificada pelos processos, como é que eu simplifico agora a minha tomada de decisão? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Qual a melhor operação de crédito tomar? Quando eu falo melhor operação, não é nem no sentido de comparar taxa, porque comparador de taxa, isso está totalmente disponível. É no sentido mesmo de qual tipo de operação. Eu estou com a minha empresa, eu preciso de 100 mil reais. Cara, é melhor fazer um capital de giro ou melhor fazer alguma linha para investimento? Então esse tipo de avaliação, com certeza as EAs vão ajudar bastante. Como foi a adaptação de sair de uma estrutura burocrática que você trabalhava, com uma caixa, e ir para uma estrutura mais autônoma? Quais foram os maiores desafios e benefícios dessa mudança? Bom, como a gente já falou em alguns pontos aqui da nossa conversa, a burocracia para o sistema financeiro ou a utilização de processos ela é extremamente importante. Na verdade, vai além da importância, ela é determinante, né, para a manutenção das instituições financeiras. Agora, o que me motivou a empreender está muito além do processo, até porque no que a gente faz hoje também, né, se a gente não tiver processos bem desenhados, a gente vai ter muita dificuldade. O que me motivou foi a perspectiva do processo. Como eu coloquei numa outra resposta, lá no banco você tem um padrão técnico e você tem um padrão comercial que você tem que seguir. E dentro do padrão comercial, a principal métrica são as metas, né? Então, cada gerente, cada colaborador do banco tem que atingir metas. E muitas das vezes, essas metas são estabelecidas em função de interesses que vão muito mais em linha com a vontade do banco do que, às vezes, a vontade do cliente. Pode parecer meio estranho, mas ainda é uma realidade. Claro que com as fintechs agora e todas as plataformas, esse gargalo tem sido resolvido. Só que lá atrás, há 5 anos, quando eu resolvi empreender, eu já percebi que era um momento de antecipar esse movimento. Então hoje, apesar de a gente ter processos tão rígidos como na época lá da Caixa, esses processos vão mais na direção do cliente e da vontade do cliente. Pessoal, não que o banco não cumpra a vontade do cliente, mas o nível de flexibilidade e independência que a gente tem hoje acaba nos fazendo tomar ou orientar os clientes a tomar a melhor decisão para ele. Por exemplo, 10 anos atrás, o cliente batia lá no banco, quer investir meu dinheiro. A gente ia oferecer para ele 2, 3 alternativas, abre uma conta poupança, talvez um CDB. Cara, hoje se o cliente decidir que quer investir 10 mil reais, cara, 100 mil, não importa o valor, ele não precisa nem bater no gerente. Se ele fizer uma consulta no Google, ele vai achar no mínimo 50 alternativas ali, bem interessantes, em termos de CDB, título público, para ele alocar o recurso. Então, como essa tomada de decisão já está facilitada, qual que é o nosso trabalho hoje? Evitar que o cliente, a gente fala que ele erre menos, tá? A ideia é que ele erre menos, porque com certeza acertar ele vai. Só o fato dele ter essas informações disponíveis é uma vantagem. Então hoje, talvez o que eu trouxe do banco é justamente essa capacidade de seguir processo, mas dentro de uma outra perspectiva, tá? Uma perspectiva mais independente, para que lá na frente a gente ajude o cliente a cada vez tomar melhor, no nosso caso específico, a tomar a melhor decisão. Saindo um pouquinho da parte da entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para a turma, alguma dica, alguma coisa essencial que você acha que os jovens administradores precisam ter de habilidade ou alguma coisa assim. Bom, cara, acho que o mais legal hoje para qualquer profissional, boa parte do que eu vejo é orientando as pessoas, vamos ter mais conhecimento, vamos estudar mais, vamos aprender mais conteúdo. Eu acho que isso é importante. Só que eu sou de uma escola, e eu acho que eu acredito muito nisso, que mais do que ter conhecimento, ou mais do que buscar conhecimento, é importante a gente criar uma regra de aplicação de conhecimento, tá? Porque muitas vezes hoje a gente, eu brinco o seguinte, a gente compra uma bazuca para matar um bolinho. Então você tem muita gente altamente qualificada, altamente preparado,
mas ainda não tem onde aplicar, né, todo aquele rol, toda aquela bagagem. Então a minha recomendação para o futuro administrador é, cara, tem informação, mas busque graus de aplicação. Então, cara, se hoje você já entende muito bem né, vou trazer aqui para a minha seara, você já é um expert em título bancário, CDB, LCA, LCI, cara, já procura desenvolver a sua habilidade com alguma coisa, seja na sua empresa ou na empresa que você vai tocar amanhã, do que você tentar se certificar ao nível que lá na frente você não consiga aplicar isso. Então, a minha grande orientação é busque conhecimento, mas principalmente como aplicar. Agora, para finalizar, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista.